vou fazer 44 anos dia 1º, pelo menos mais 40 anos de vida produtiva. O Brasil vai ser o mais triste. A polícia investiga a morte da campeã olímpica da seleção brasileira de vôlei, Valeuska Oliveira, de 43 anos. Para mim foi muito doído, porque eu tinha minha família, eu tinha dinheiro, mas eu estava triste. De uma garra gigante dentro e fora da quadra, mas que não teve a mesma força de outros tempos, né? Os bastidores da partida dela são realmente de cortar o coração profundamente, ainda mais para quem a conhecia tão bem e mais ainda sequer desconfiava dessa vontade que ela tinha de ir embora dessa forma, né? A Valeuska não deu nenhum sinal, nem para as amigas mais íntimas, mais próximas, de que estava sofrendo, que precisava de ajuda. Eu não transpareço muitos problemas, eu preciso melhorar muito nisso, porque eu acho que as pessoas precisam pedir ajuda de vez em quando, precisam chorar às vezes. Eu sou muito dura, poucas pessoas me viram chorar. Eu acho que a minha história não merece isso, ela tem que ser contada, eu acho que para incentivar, para motivar, para inspirar outras pessoas. A morte é um dos temas mais profundos e complexos, tanto do ponto de vista filosófico quanto psicanalítico. É um tema intrincado e multifacetado da experiência humana, e ao longo da história, a humanidade desenvolveu diversas maneiras de lidar com esse destino inevitável. A morte é uma certeza que todos compartilhamos, mas a forma como cada pessoa lida com ela nos leva a uma reflexão sobre a natureza da existência, a fragilidade da vida e os limites da compreensão humana. O que impressiona, para além de ocorrências de indivíduos altamente bem-sucedidos em suas respectivas áreas, que mesmo assim recorrem à autoeliminação, é que ao encerrar a leitura desta breve introdução, uma pessoa em algum lugar do mundo terá tomado a mesma decisão. De acordo com as estimativas da Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 800 mil pessoas cometem suicídio anualmente, equivalente a uma a cada 40 segundos. Mas por quê? Esta é a pergunta central quando se trata de suicídio. Por que algumas pessoas conseguem lidar com desafios pessoais mesmo quando são extraordinariamente difíceis, enquanto outras são arrastadas por seus problemas e mergulham em um abismo de dor e angústia, aparentemente sem fim, a ponto de desejar encerrar a vida? A trágica morte da campeã olímpica de vôlei Valeuska Oliveira, ocorrida no dia 21 de setembro de 2023, durante o mês do Setembro Amarelo, período dedicado à prevenção ao suicídio, trouxe à tona reflexões sobre a importância de abordar a saúde mental, o apoio emocional e a conscientização sobre esse grave problema social. Valeuska, de 43 anos, uma ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei e uma figura respeitada no esporte, enviou uma mensagem ao marido por meio de um aplicativo de mensagens pouco antes do trágico incidente que a levou a cair do 17º andar de um prédio em São Paulo. As circunstâncias de sua morte estão sendo investigadas pelo 78º Distrito Policial dos Jardins, em São Paulo, e a hipótese de suicídio não está descartada. Segundo relatado pela administradora do condomínio, a ex-atleta teria se jogado da área de lazer no 17º andar, carregando consigo uma garrafa de vinho e uma carta aparentemente de despedida. As imagens do sistema de monitoramento do local mostram que Valeuska entrou na área de lazer sozinha, carregando esses objetos. A tragédia ganha ainda mais profundidade quando se considera que, minutos antes de sua morte, Valeuska enviou uma mensagem ao marido, na qual falava sobre o relacionamento e a decisão dele de se separar. Essa situação dramática ressalta como a comunicação aberta e o apoio emocional são cruciais, especialmente para aqueles que estão passando por momentos de profunda dor e desespero. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de conscientização sobre a prevenção do suicídio, iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha em homenagem ao Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, promovido em 10 de setembro. A cor amarela da campanha foi adotada em referência à história de Mike M., um jovem americano que tirou sua própria vida em um carro Mustang amarelo em 1994.
Seus amigos e familiares distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio no funeral, e essa mensagem de esperança se espalhou pelo mundo. O caso de Walewska nos lembra que o suicídio pode afetar qualquer pessoa, independentemente de sua fama, sucesso ou aparente força. O Dr. Arthur Guerra, médico psiquiatra e professor da Faculdade de Medicina da USP, explica que existem diversas interpretações para o suicídio, incluindo aquelas de natureza cultural, sociológica, entre outras. As motivações que levam as pessoas a tirarem suas próprias vidas são vastamente diversas, assim como as pessoas que o fazem. Elas vêm de diferentes origens, profissões, faixas etárias, incluindo, lamentavelmente, crianças e status socioeconômicos. Uma motivação que parece ser comum a muitas pessoas que cometem suicídio é a presença de depressão severa. Casos graves frequentemente levam indivíduos a acreditarem que não há outra saída para aliviar sua sensação de desespero, senão a morte. Você pode estar se perguntando: existe alguma maneira de identificar se um ente querido ou alguém que conhecemos está pensando em suicídio? Sim, existe, diz o médico. Muitas vezes essas pessoas começam a se despedir de alguma forma. Elas se desfazem de objetos que possuem grande significado, fazem testamentos de maneira precoce, mencionam como seria a vida sem elas, discutem a morte ou manifestam a sensação de que não têm mais razão para continuar vivendo. No entanto, também existem sinais menos óbvios, como mudanças comportamentais, distúrbios do sono, indiferença ou distanciamento emocional. Em alguns casos, mesmo as pessoas próximas podem não perceber o quão profundamente desesperados os potenciais suicidas se sentem. No artigo científico A Falácia da Felicidade, uma investigação psicológica do suicídio entre pessoas de sucesso, de coautoria dos psicólogos indianos Girishwar Misra e Shobhana Srivastava, existem 3 sentimentos que levam uma pessoa a tirar a vida: desesperança, desamparo e inutilidade. Segundo os psicólogos, estudos indicam que o risco de suicídio aumenta com a diminuição da felicidade. O próprio ato de suicídio cometido por pessoas bem-sucedidas sugere que sucesso e felicidade não são termos sinônimos, mas apontam para a presença de um paradoxo, explicam Misra e Srivastava no estudo. A história está repleta de exemplos de pessoas bem-sucedidas que cometeram suicídio. O sucesso, a fama e o reconhecimento não criam um muro impermeável em torno das pessoas, que não possa ser permeado pela angústia e pela doença. O estigma em torno da saúde mental também os afeta. A relutância em procurar a ajuda de um profissional de saúde mental quando necessário é galopante no círculo altamente instruído e bem-sucedido. Não existe uma razão única que leve uma pessoa a cometer suicídio. Além das doenças mentais, há uma série de fatores como depressão, transtorno bipolar, transtorno de personalidade limítrofe, abuso de drogas e similares, tornando a pessoa mais suscetível a dar esse passo extremo. Desde os primórdios da filosofia, a morte tem sido considerada como o grande enigma da condição humana. Ela é inescapável e universal, o ponto final de todas as jornadas individuais. A finitude é o que torna a vida humana preciosa. Se fôssemos imortais, nossas ações e escolhas não teriam consequências significativas, pois sempre teríamos tempo para corrigi-las. A morte dá urgência à vida, nos forçando a valorizar cada momento e considerar o que realmente importa. A autoeliminação, ou suicídio, é uma manifestação extrema da angústia humana diante da finitude e da dor. A antropologia nos lembra que as atitudes em relação ao suicídio variam amplamente entre culturas, e o significado atribuído a essa ação é moldado por normas sociais, religiosas e filosóficas. Alguns consideram o suicídio como uma escolha legítima diante do sofrimento insuportável, enquanto outros o veem como um tabu ou pecado. Tanto a filosofia quanto a antropologia destacam a limitação da compreensão humana diante desses temas profundos. A morte permanece como um mistério insondável, e as razões que levam alguém à autoeliminação muitas vezes são complexas e pessoais. A diversidade cultural mostra que não existe uma única resposta universal para essas questões, e nossos esforços para entender a morte e o suicídio são limitados pelo contexto cultural e pelas limitações da razão. A finitude da existência e a autoeliminação são tópicos que continuam a desafiar a filosofia e a antropologia. Eles nos convidam a refletir sobre o significado da vida, a natureza da existência e a complexidade da experiência humana, lembrando-nos de que, apesar de nossos esforços para compreendê-los, esses temas permanecem profundamente enraizados no mistério da condição humana.